O senhor tem a palavra, então, pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, adstrito a esse cumprimento, senhores desembargadores, preclaro procurador, senhoras e senhores serventuários. Excelências, na segunda vara de tóxico, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, são meras ficções. Os réus denunciados por associação para o tráfico, exclusivamente numa prova arrebatada na interceptação telefônica, que é um apenso dos 50 volumes que tem aqui, por isso pedimos o prazo de 15 minutos para cada um dos réus que representam, fez-se lá a diligência. Embargador Agostinho, aí eu peço acesso a isso aí. Diz a juíza que eu quero protelar. Como é que eu me defendo de algo que eu não conheço? Só com todo respeito também de fértil sua excelência. E para ter ideia do que é a relevância dessa questão, a nossa primeira preliminar afeta isso. São 29 anos de advocacia criminal, 3 de polícia. A 9296/96 está aí há algum tempinho, já tem muito tempo, aliás, e ela trata de algumas questões que são subordinadas à Constituição Federal. As folhas 1016, eu vou pegar só o do Neuber, porque os outros são com as mesmas preliminares. Pedimos nós acesso à herb, acesso à integralidade das conversas, acesso aos dados cadastrais, tudo aquilo que era inerente ao que foi deferido pelo juízo. Diz a sua excelência, indefiro o pedido de acesso à integralidade das gravações, telefones, telemáticas, herbes, as informações sobre titulares e terminais monitorados pelas empresas bilhetais e captações. Destaque que todos os números interceptados estão informados nos autos. Estou preocupado com o número, eu estou preocupado com dados inerentes aos números. Mais à frente. Além disso, o pedido formulado pelo doutor defensor serviria apenas para protelar o andamento do feito. Eu não estou preocupado com o andamento do feito, não. 12 anos de cadeia é muito mais tempo do que me franquear acesso àquilo que eu preciso. Porque eu não consigo me defender do que eu não conheço. Só na segunda vara de tóxico. E eu vou mostrar para Vossas Excelências, porque eu não falo francês, desembargador Paulo Calmon. O passo no lité sangrif, né? Eu tenho que demonstrar o prejuízo. Pois por acaso, nesse negocinho aqui, eu consegui demonstrar. O senhor recebeu das operadoras o que foi determinado pelo juízo no que se refere a todo esse conjunto de informações, quais sejam as herbes, aqueles dados todos que eu pedi que o tempo não me permite discorrer sobre eles. Nem todas as operadoras informam todos os dados, como, por exemplo, posicionamento de GPS. Aí eu tenho um cidadão monitorado e eu quero saber o seguinte, dizem que é o José, não fizeram o exame de identificação de interlocutor. E onde é que o José estava? Em São Paulo. Mas a herb do terminal monitorado está em Foz do Iguaçu, no Paraná. E não é relevante para eu provar para o juízo que aquilo ali é falso. Eu não sei mais o que é provar nulidade. Eu não consigo perceber como é que eu vou ter que provar para Vossa Excelência qual que é a dificuldade de Sua Excelência, o juiz, me fornecer o mínimo que é condição para defender. Aos titulares das contas teve acesso aos dados cadastrais. As herbes, sim. Eu não sou de desafiar ninguém, mas eu só queria saber se Vossas Excelências conseguiram achar uma herbe nessas cautelares. Uma só. Eu sou capaz de brincar, eu vou pedir a condenação. Porque não tem. Não veio. E eu tenho 26 pessoas monitoradas, que no caso dos meus clientes, os 3, o Neuber, o Milton e o Wesley, não tem uma interceptação telefônica de nenhum dos 3. Ué, Quaresma, mas para que você quer saber onde é que são as herbes? Para saber em relação aos outros que dizem que estão associados com o meu. Até para saber se aquelas pessoas são aquelas que estão dizendo que são. Isso para nós é imperativo. É conditio sine qua non para eu exercer a defesa. Então essa é a nossa primeira preliminar. As nossas razões de apelo de cada um deles estão vazadas em parcas, 150 páginas mais ou menos. Nós gastamos aqui para transcrever, para degravar, umas 3 semanas. Porque eu sou um cara insuportável. O Ramon fez essa audiência comigo lá para ouvir o Arley, que foi o delegado que presidiu isso. E uma coisa pitoresca. Um delegado de homicídios capitaneando investigação de, aspas, tráfico de drogas. Meu cliente foi preso, estava oculto,
há 10 anos. Foi preso. O outro estava oculto há 6 anos. E o terceiro estava preso. Ouvi na mídia, ele fatura 9 milhões por mês. Quando eu cheguei na delegacia, eu falei, quero repaginar meus honorários. Porque o que você está me pagando para ganhar 9 milhões por ano, por 9 milhões por mês, em um ano você tem 100 milhões de reais. E eu fui perguntar para o delegado, onde é que está esse dinheiro? Quem que era o caixa dele? Quem é que fazia a contabilidade? Qual que era o fluxo mensal? Nada disso apareceu, excelências. E onde é que eu queria demonstrar isso? Nas interceptações que me foram negadas. Mas passando ao Léo, e já ultrapassando a questão das interceptações, nós temos uma outra situação que é a súmula, o que nós levantamos aqui é a ofensa súmula 14, ampla defesa contraditória devido ao processo legal. Mas há uma outra questão que afeta a forma com que a investigação, entre aspas, foi feita. O primeiro ato de investigação foi a interceptação telefônica. E nós entendemos que isso ofende o que determina a Lei 9296/96 e a Resolução 59 do Conselho Nacional de Justiça. É o artigo 2º, inciso 2 da 9296/96. Consequentemente, o devido processo legal. Também em sede preliminar, excelências, nós trouxemos uma questão que refere-se ao vilipêndio à súmula 11 do STF. Eu já ouvi dizer que o meu cliente é perigoso. Ele estava respondendo, quando foi preso, o Neuber, por 6 homicídios. Absolvi em 5. Falta julgar 1. 5 ele foi absolvido. O outro réu estava preso. E o terceiro cumpria a pena, saiu. Esse era realmente foragido, porque ele saiu numa saída temporária e não voltou. E fora isso, mais 23 pessoas. O que eu pedi na audiência? Que as algemas fossem colocadas pelo menos para frente. E a juíza, no ato de humilhar o meu cliente, não. Quis interrogá-los algemados para trás. Ingressei outro dia no gabinete do desembargador, quando fui despachar um memorial, e assisti, fico muito feliz de ter visto isso, que o audiovisual estava sendo percebido por um assessor. E tenho certeza que suas excelências também assistem. Pois nesse processo, os 26 réus todos foram interrogados, algemados com a mão para trás. Eu não deixo dizer um nome, não diz nem bom dia para o juiz. Porque o que está sendo feito ali não é só ofensa à súmula 11, está se maculando a dignidade da pessoa humana. Isso era feito rotineiramente pela doutora Andréia, da 2ª Vara de Tóxico, da capital mineira. Então, em razão disso, da ofensa à súmula 11, do vilipêndio à dignidade da pessoa humana, o meu cliente se quedou inerme, não podendo falar, porque eu não deixei. E não deixei por quê? Aviltado, meu cliente não fala com o juiz, com o desembargador, com ninguém. Porque o mínimo que tem que ser feito é respeitá-lo. Isso não foi feito lá. Então, essa é mais uma preliminar que eu vou me ater a ela nesse momento. Pois bem, uma vez que já se foram 8 minutos, eu vou tratar do mérito, excelências, no atacado. O Wesley estava preso. O nome dele surge numa conversa que teria no meio da audiência, ele ia de um lado para o outro, que ele ia assumir uma boca. Onde está a boca? Não sei. Quanto faturava a boca? Não sei. Sabe se efetivamente... Não sei. O que sabe? Nada. E o Wesley foi condenado a 8 anos de prisão com isso. Estando ele preso, porque o nome dele foi citado numa conversa telefônica que eu não conheço os interlocutores, que eu não tive acesso e a possibilidade de identificar se os interlocutores são aqueles que estão no processo, e ele foi apenado a 8 anos. O Milton. Nada. Citaram alcunha, Juninho, e disseram que é do Milton. E entrei no mesmo espectro. Quanto que faturava, quantas bocas tinha, onde eram essas bocas, com quem que guardava contato, com ninguém. Nem com o irmão dele, ele teve contato telefônico. O Neuber, que tem o epíteto de alemão, fiz as mesmas indagações. Ramon esteve comigo na audiência. Foram 3 horas de massacre em cima do delegado de polícia. A memória seletiva aflora de uma forma impressionante. Esse pessoal sabe ser chave de fenda e não consegue se portar como parafuso. Na hora que a gente começa a apertar um cadinho, infelizmente eu sei apertar, eles começam. Não sei, não me lembro, esqueci. E fui perguntando. O senhor disse na imprensa que o meu cliente faturava 9 milhões por mês. Até brinquei para o senhor que eu queria reajustar meus honorários. Onde são as bocas? De quem comprava? Para quem vendia?
Nada disso foi respondido. Absolutamente nenhuma informação foi ventilada no sentido de que restasse evidenciado que essas pessoas estivessem entre si de forma estável e permanente associados. E aí eu começo a me perguntar, meu cliente é o Bambambam, tem uma gangue do alemão, qual que era a área de domínio dele? Não sei. Sabe como é que chegaram à informação de 9 milhões, excelência? Porque um cidadão de nome Jordan, que ouvido em juízo desde isso dito, havia falado o seguinte: ah não, a Boca tal fatura tal. Aí o delegado falou: ó, são tantos bairros, vou multiplicar, chegou aos 9 milhões. Com direito a helicóptero e entrevista na imprensa para isso. E passado um período de, aspas, investigação lastreada escoteiramente na interceptação telefônica, o que indago é: quanto de droga apreendido? Nada. Quanto de dinheiro arrebatado? Nem um centavo. Quantas bocas identificadas? Nenhuma. Ah, mas o crime é de associação pro tráfico, né? Se eu fico 4 meses ouvindo os cabras conversar, ó, tá chegando uma parada ali, é 1 quilo. Ah, não vou falar em quilo, né? Tá chegando o peso, porque sempre falam que a conversa é diferente, ela é manipulada para ludibriar as autoridades. E eu me pergunto, deste caso específico, excelências, o que foi apreendido? Um bem do Milton, um do Neuber e um do Wesley. O Wesley encana na Nelson Hungria, que é um paraíso hoje de fuga e de telefones celulares. Né? A gente, às vezes, não tem passo para dormir, que ligam pra gente demais e à noite. Fragiliza lá o negócio e começa a ligar pra gente. Nenhuma ligação deles, pra mim. De nenhum dos 3. Eu não tenho. Meu nome não aparece em nenhum contato dessa investigação, que foi rastreada exclusivamente por telefone. Quando da inquirição do delegado, nós lá em Fortaleza, que ele havia passado lá no concurso, e fomos ouvi-lo. Falei: doutor, o senhor pode reportar o contato do Neuber com os outros 25? Não consigo identificar. Do Milton com os outros 25? Não tem como identificar. Do Wesley com os outros? Não tem como identificar. E aí eu tenho 2 requisitos. Um chama-se estabilidade, o outro chama-se permanência. Se eu não consigo demonstrar sucumbe à pretensão acusatória. E Sua Excelência, no meu patrocinado, os 2, Neuber e Milton, foram só 13 anos de reclusão. A pena da associação é de 3 a 10. Ela começou de 8. De 8. Tem 2 condenações de ambos por uso de documento falso. Os 2 tinham documentos que não eram idôneos. Em momento algum eles utilizaram. Em momento algum se provou que eles falsificaram. Então, excelência, dentro de um contexto de 50 volumes, que as alegações foram vazadas em mais de 150 laudas, onde nós nos demos ao trabalho de trazer para vossas excelências subsídios que não estão sendo permitidos aqui, em razão do tempo destinado a nós, o que nós pedimos é, primeiro, que a dignidade da pessoa humana seja respeitada por esse tribunal, notadamente por essa Câmara. Que se ensine ao juízo de piso, pode até interrogar o chamado, não tem problema nenhum. Tem um cinto, ate a mão do indivíduo aos grilhões e coloque no cinto. De mão para trás, não dá bom dia. Cliente meu, não. Que quando o advogado pede algo para exercer a ampla defesa, e o paz no ter sanglífero está no seguinte: eu não posso me defender de algo que eu não conheço. Se vossas excelências entenderem como é superável e que eu tenho que demonstrar algo maior, mais grave do que isso, de eu ter uma imputação e falar... Existe um equipamento, excelências, eu sou um estudioso desse trem. Um equipamento da Polícia Civil, um software chamado I2. Ele não faz só o cruzamento daqueles telefones monitorados. Ele abrange todas as ligações. E esse equipamento já estava disponível naquela época. Eu fiz pergunta aos policiais. Quem tem amigo lá dentro, então eles conhecem, trocam as ideias. Perguntei se isso foi usado. Não foi. Qual que é a frequência que conversavam? Não sabiam. E se eu não tenho como chegar para vossas excelências e falar: olha, desembargador Agostinho, terminal tal com terminal tal, nunca conversou. Com o terminal tal, conversou tantas vezes e esqueceu de colocar na investigação.
Eu acho que dentro da minha limitação temporal e capacidade intelectual, eu estou demonstrando prejuízo. Estabilidade e permanência, nós estamos cortando isso na raiz. Nulidade, a vida lá atrás. Interrogatório do réu, é a defesa, ato de defesa. Não podendo ele se manifestar, está aí demonstrado prejuízo. Não há prova de estabilidade e permanência. As questões afetas aos 2 crimes de falsificação e uso de documento falso, em nenhum momento isso restou provada a autoria. E por derradeiro, a pena foi estratosférica. A pena do meu cliente chegou no patamar de 13 anos, começando de 8, numa associação que tem 4. Buscando aqui, licença, para não ser desrespeitoso, Vossa Excelência me deu um prazo de 15 minutos, estou me insurgindo respeitosamente em face aí, até para constar na nota da graça, entendo que o prazo deveria ser de 15 minutos para cada um, mas respeitando aquilo que foi determinado. O que eu espero, que eu vou levar embora daqui, o que eu sempre levei, do justiça. Espero que dessa vez a justiça que eu vou receber venha a convergir com aquilo que nós estamos pretendendo. Porque é inconcebível que um órgão do Poder Judiciário de primeira instância faça o que foi feito nesse processo com qualquer cidadão, seja ele perigoso ou não. Justiça, muito obrigado.